Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a produtividade no home office. Na verdade, a produtividade em geral. Esse vídeo é sobre uma ferramenta muito simples que é a matriz de Eisenhower. Vai ajudar você a fazer o seu planejamento, a fazer a priorização, ajudar você realmente a ser mais produtivo. Isso nunca foi tão importante quanto agora, porque no home office nós estamos cheios de distrações, né? Você tem as distrações na sua casa, você tem os barulhos, você tem a campainha, você tem um monte de reuniões, um monte de e-mails, notificações o dia inteiro e tá ficando cada vez mais difícil a gente conseguir trabalhar de verdade, conseguir manter o foco e conseguir fazer as coisas que precisam ser feitas. Antes de a gente falar sobre a matriz de Eisenhower, vamos pensar aqui no que é a produtividade afinal. Deixa aí seu comentário, né? O que é produtividade para você? Como é que você sabe que você é produtivo ou como que você enxerga uma pessoa produtiva? E a produtividade significa nós criarmos valor, você fazer as coisas que são importantes. Não adianta você simplesmente se manter ocupado. Eu estou trabalhando 12 horas por dia, isso não significa que eu estou sendo produtivo. A produtividade não é a quantidade de horas, é a quantidade de valor criado ou a quantidade de coisas importantes concluídas. Isso significa que nós precisamos entender a produtividade como sendo priorização. Então, quem não tem capacidade de priorizar vai ter muita dificuldade em ser produtivo. Essa talvez seja a principal habilidade que nós precisamos agora nesse chamado futuro do trabalho, porque você tem várias coisas, né? Colaboração, comunicação, uso da tecnologia, mas se você não conseguir se organizar numa avalanche de informações que nós temos agora, isso fica cada vez mais difícil. Vamos lá, vamos conhecer então a nossa matriz de Eisenhower. Você provavelmente já ouviu falar dela, já viu por aí, mas eu vou dar algumas dicas de como eu utilizo essa matriz, portanto. Então, matriz de Eisenhower, ela está dividida aqui em um eixo que chamamos de importante, então as coisas importantes, de alta importância e as de baixa importância. E nós temos um outro eixo aqui, que é a urgência. Então, se as coisas têm urgentes, né, se elas são urgentes ali, de baixa urgência, novamente, e de alta urgência. Isso nos permite organizar de uma maneira muito simples aqui 4 quadrantes. E o que ocorre nesses quadrantes aqui? Esses quadrantes permitem que você faça a priorização das suas tarefas, das suas entregas, dos seus objetivos. E uma dica muito importante é que essa matriz de Eisenhower, ela precisa ser feita diariamente, semanalmente, mensalmente. Então eu traço os meus objetivos, tem outros vídeos aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui no canal, né? Acompanha os vídeos sobre produtividade, sobre gestão de projetos, sobre colaboração de equipes, mas você tem aqui no canal alguns vídeos em que eu falo sobre o planejamento estratégico pessoal, definir os seus objetivos, colocar metas para você trabalhar mensalmente, assim por diante, para você conseguir se organizar. Porque se você simplesmente criar a matriz de Eisenhower hoje, imagina que hoje é terça-feira, aí você chega e cria as coisas aqui, mas como é que você sabe o que é realmente importante? As coisas importantes, elas vêm dos seus objetivos. Então, eu sou, por exemplo, diretor de tecnologia da informação, eu sou um CIO, eu sou um gerente de projetos, eu sou um gerente financeiro, um CFO, enfim. Então, eu primeiro preciso entender quais são os meus objetivos para aí eu definir o que é importante para mim. Importantes são aquelas coisas que somente você pode fazer e que geram o maior valor possível. Então, se eu parar para pensar, por exemplo, a minha atividade, ela está muito mais relacionada ao desenvolvimento das minhas equipes de projetos do que qualquer outra coisa. Se eu tiver, por exemplo, investindo tempo em criar um relatório, talvez isso não seja uma coisa muito importante para mim. Eu estou investindo tempo, por exemplo, em me reunir com os clientes, talvez seja menos importante para mim. Se eu estou desenvolvendo as minhas equipes de projetos para que nós possamos atender mais escritórios de projetos, isso é uma coisa importantíssima, que é a nossa atividade, é a gestão de projetos, e que só eu posso fazer, eu não posso delegar e deixar que isso vá acontecer sozinho. Então vamos lá. Bom, colocando aqui na nossa matriz, nós temos coisas de importância alta e que não são urgentes. Essas coisas aqui importantes são aquelas coisas que você vai agendar. Então você precisa planejar.
e você precisa realmente planejar, colocar isso na sua agenda. Pode ser um projeto, pode ser uma lista de tarefas como um to-do list, mas você precisa colocar isso de alguma maneira como blocos de tempo. Nós corremos um risco muito grande, isso está num livro do Stephen Covey, que se chama First Things First, as primeiras coisas ou as coisas mais importantes em primeiro lugar, e ele fala que esses importantes aqui, que não são urgentes, eles trazem um valor enorme no longo prazo, mas nós costumamos não dar atenção para isso porque não é uma coisa urgente. Por exemplo, imagina que você quer fazer uma certificação, você quer fazer um MBA, você quer fazer um doutorado. Isso é uma coisa muito importante para a sua carreira, certo? Mas não é urgente, porque você não precisa fazer hoje, amanhã, semana que vem. Você tem tempo para fazer isso. Mas por ter tempo, você deixa essas coisas importantes em segundo plano, engavetadas, e você vai acabar tendo problema. Então, o que eu faço é que eu defino blocos específicos para estas coisas aqui. Então eu vou lá na minha agenda e coloco blocos de coisas que eu preciso estudar, blocos de projetos futuros, blocos de coisas que são importantes para mim, para a minha carreira ou para o meu aspecto pessoal. Poderia ser relacionado aqui à sua saúde, por exemplo. Não é urgente que eu faça uma caminhada ou que eu faça bicicleta, alguma coisa que não é urgente, não precisa fazer hoje, agora, não é urgente, mas é importante. Se eu não fizer isso por muito tempo, eu posso ter problemas na minha saúde. Então, o grande segredo aqui é que essas coisas importantes, urgentes, elas devem ser planejadas, mas que você deve criar blocos de proteção para isso. Não adianta simplesmente você engavetar. As coisas que são importantes e que são urgentes, elas são mais imediatas. Em geral, a gente costuma cuidar bem dessas coisas, né? Faça agora. Então faça agora, coloquei um ozinho aqui a mais, faça agora. Então uma coisa urgente e importante, por exemplo, poderia ser que você precisa fazer uma proposta para um cliente. Isso é importante porque você tem vendas, você tem o crescimento da sua empresa, uma série de coisas, e é urgente, porque se eu não fizer essa semana, meu cliente vai comprar de alguém. Então você vai lá e faz agora. Você tem um problema no seu projeto, na arquitetura do seu software, enfim, algo que é importante e precisa ser resolvido agora. Então isso aqui, faça agora, é o mais evidente aqui que a gente tem. A gente tem coisas que são urgentes, então ela tem um prazo, tem um deadline, então esse urgente aqui é que tem um deadline, tem um prazo. Se passar esse prazo aí não vale mais a pena fazer, mas elas podem não ser importantes. Muita gente gasta um tempão com essas coisas urgentes, porque nós temos essa sede de urgência, né? Precisa mandar tal coisa, precisa responder tal e-mail, precisa participar de tal reunião, precisa fazer tal coisa. Mas se elas não são importantes, aqui está um segundo segredo muito importante da sua produtividade. Essas coisas que são urgentes precisam ser feitas, mas que não dependem somente de você, não são importantes para você, você deve aprender a delegar. E delegar não é delargar. Eu tenho até alguns vídeos aqui sobre liderança, delegação e tudo mais. Delegar significa você atribuir isso a outra pessoa, garantir que essa outra pessoa tenha a capacidade de fazer isso e acompanhar. Então não é abandonar, você precisa acompanhar. Então imagina, por exemplo, que eu posso ter várias atividades aqui que elas são urgentes, ou seja, eu preciso criar slides para um treinamento, por exemplo. Isso é uma coisa importante, porque se passar da data do projeto, né, isso é uma coisa urgente, na verdade, né, tem um deadline. Se passar da data do treinamento, eu não preciso mais daqueles slides, então ele é urgente, tem uma data. Fazer um treinamento no final do mês, então é urgente ter slides. Mas só eu posso fazer os slides, eu sou a única pessoa que pode fazer isso, é uma coisa importante para a minha carreira, que agrega valor? Talvez não. Então eu posso delegar a criação desses slides para uma outra pessoa e acompanhar. Eu preciso fazer uma visita a um cliente. Só eu posso fazer isso, é uma coisa importante, ninguém mais pode fazer? Não, outras pessoas podem fazer, mas tem uma data. Então, se tem uma data, se tem um deadline, você precisa saber se só você pode fazer ou se você deve delegar. E por último, nós temos as coisas que não são urgentes nem importantes. Aqui é a perda de tempo. A gente gasta
muito tempo aqui fazendo coisas que nem são urgentes e nem importantes, a gente deveria eliminar. Então, para que você possa usar bem a matriz de Eisenhower que você está vendo aqui, ela é bastante simples, muito fácil de entender, né? A grande dificuldade está em colocar na prática. Agora, vamos resumir tudo isso aqui em como que você pode ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa que gera mais valor, uma pessoa que faz mais coisas sem precisar trabalhar mais, né? Não significa que você precisa trabalhar, né, 1000 horas lá, por exemplo, você não precisa sacrificar toda a sua vida. Também não significa, né, não tenha também aquela ilusão de que se você priorizar muito bem, aí você vai poder trabalhar só 1 hora por dia e não precisa fazer nada, né? A gente tem que ter uma consistência, então você trabalha aí 6 horas por dia, 8 horas por dia, 12 horas por dia, cada pessoa tem um ritmo, mas você precisa entender que horas não necessariamente se traduz em valor, em entregas, em benefícios. O valor depende dos seus objetivos e de definir as coisas que são importantes. O que é importante? As coisas que somente você pode fazer e que trazem valor. Ok? Então assim você vai conseguir entender melhor. E para que você consiga colocar isso em prática, em resumo, o que eu faço? Eu crio blocos. Então essa é a primeira coisa. O que eu procuro fazer na minha matriz de Eisenhower, vou criar uma pequenininha aqui, é que eu procuro que esse bloco aqui de perda de tempo seja bem minúsculo, então que eu procure eliminar ao máximo isso, né? Mas talvez você tenha coisas ali que sejam hobbies seus, enfim, de vez em quando você está lá assistindo algum vídeo de alguma coisa, enfim. Mas procure reduzir este quadrante aqui, reduzir o quadrante de perda de tempo. Eu procuro aumentar este meu quadrante aqui de planejamento. Então, aumentar este meu quadrante aqui de planejamento, porque aqui são as coisas que são importantes no longo prazo. E eu posso te dizer com toda certeza que esse quadrante aqui é o que mais me trouxe resultados na minha carreira e na minha vida. Então, se você pensar aí, né, às vezes as pessoas mandam mensagem, pô, Mário, como é que você faz para escrever um livro, para poder fazer tal coisa, para gerenciar projetos fora do Brasil, enfim, eu faço através de blocos. Então, dedico, por exemplo, um bloco, para mim é importante, de voluntariado. Então, já tive várias atividades de voluntariado, como diretor global de projetos do Gerente de Projetos Sem Fronteiras, do PMI Educational Foundation, que eu fiz parte do board, algumas coisas. Isso aqui são coisas que, para mim, são importantes, e aí eu crio blocos para isso. Não é urgente. Você fazer parte de um board não é uma coisa urgente, que tem uma data ali, você tem que fazer isso esse ano, esse mês. Você aprender inglês não é uma coisa urgente, mas é uma coisa importante. Você talvez escrever um livro, fazer um MBA, fazer uma certificação, fazer um doutorado. Então eu crio blocos. Isso para mim aqui são projetos. Tem um vídeo aqui no YouTube, quem quiser dar uma olhada. Eu crio meu portfólio pessoal todo ano. E aí eu vou executando os meus projetos, porque um grande erro é você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então você está tentando emagrecer, aprender inglês, viajar para o exterior, entrar numa entidade sem fins lucrativos, se você estiver fazendo 500 coisas, você não vai conseguir. Eu priorizo blocos, eu crio um portfólio e eu executo essas coisas numa sequência que para mim são coisas importantes. A outra coisa que eu dou atenção são aquelas coisas importantes e urgentes, que tem um deadline que só eu posso fazer. E eu procuro crescer bastante, né? Essa aqui é meio imediato, porque você tem que executar mesmo, só basta você executar. E a outra coisa que eu procuro aumentar é este quadrante aqui de delegação. Então, delegar, eu sempre me faço a pergunta aqui nessas coisas, se somente eu posso fazer ou se alguém pode fazer no meu lugar. E aqui vai uma última dica, né, para a gente encerrar o vídeo aqui. Aproveita e deixa o seu comentário aí, se você faz bem delegação, projetos pessoais, se tem dificuldade em alguma dessas áreas, que depois eu vou completar com mais vídeos, vou falar sobre o método Getting Things Done, do David Allen, que é um método que eu gosto bastante, outros métodos de organização de calendários e de processamento
de informações, vou fazer isso nos próximos vídeos, mas a delegação é uma coisa que é bastante difícil. Eu tive dificuldade em começar a delegar as coisas ao longo da minha carreira, acho que todo mundo sente ali um pouco de controle, de não saber se a pessoa vai fazer tão bem quanto você. Então, delegar significa entregar alguma coisa para uma pessoa que tem um acompanhamento, que tem uma supervisão, aquela pessoa tem capacidade de fazer isso. E à medida que você conseguir fazer mais delegação, vai sobrar mais tempo para você aqui nas coisas que são importantes. E você vai conseguir eliminar ou reduzir essas coisas que são perda de tempo e as urgências que aparecem no seu dia a dia. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você bastante a organizar o seu dia a dia. Então, planeje esses blocos aqui. Pense nas habilidades, nas competências, nas coisas importantes que você precisa desenvolver. Cresça esse quadrante aqui da delegação também e faça essa priorização diariamente. Qual é a coisa mais importante que eu preciso concluir hoje, que me traria avanços na minha carreira, que me traria resultados no meu trabalho, que trariam resultados para a minha organização? Essa é a pergunta que você tem que fazer todos os dias em relação à produtividade. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário por aí, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acompanhe os próximos vídeos que vão vir aqui na sequência sobre a metodologia GTD e algumas outras ferramentas de planejamento pessoal também. Um grande abraço e até a próxima!